O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 2. Encarnação dos Espíritos, objetivos da encarnação, a alma, materialismo. Objetivos da encarnação. Pergunta 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus impõe a encarnação dos espíritos com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a encarnação é uma expiação, para outros é uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, devem passar por todas as dificuldades da existência do corpo físico. É nisso que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade: dar ao espírito as condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que, em cada mundo, ele adquire um corpo feito da matéria essencial desse mundo, para que ali possa cumprir as ordens de Deus. É assim que, participando da obra geral, ele próprio se adianta. Comentário de Kardec. A ação dos seres no corpo físico é necessária para a marcha do universo. Deus, em sua imensa sabedoria, quis que, através da reencarnação, os espíritos encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por essa lei admirável da providência divina, a lei da reencarnação, tudo se encadeia e tudo é solidário na natureza. 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem precisam reencarnar? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e nas dificuldades que a vida no corpo físico apresenta. Deus, que é justo, não podia dar a felicidade somente a alguns, isentando-se de dificuldades e trabalhos, por consequência, retirando-lhes o mérito. 133A. Sendo assim, de que adianta aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os livra dos sofrimentos da vida no corpo físico? Eles alcançam mais rápido seu objetivo. Aliás, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do próprio espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos ele tem. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não sofrerá com os tormentos que se originam desses efeitos. A alma. 134. O que é alma? É um espírito encarnado. 134A. O que era a alma antes de se unir ao corpo físico? Era um espírito desencarnado. 134B. Então as almas e os espíritos são a mesma coisa? Sim, as almas são os espíritos. Antes de unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo espiritual e que se revestem temporariamente de um corpo de carne para se purificarem e se esclarecerem. 135. Existe no homem alguma coisa a mais além da alma e do corpo físico? Existe a ligação, o fio que une a alma ao corpo físico. Observação. Esse fio, essa ligação, ficou conhecido mais tarde como o cordão de prata. Esse cordão liga o perispírito ao corpo físico e situa-se na região da cabeça. O cordão de prata é constituído por alguma forma de energia e pode-se afinar-se até espessuras mínimas, permitindo que o espírito ainda encarnado se distancie do corpo por milhares de quilômetros, sem se romper, mantendo o espírito como dono e diretor do corpo. O autor espiritual André Luiz, na obra Nosso Lar, capítulo 33, psicografada por Chico Xavier, refere-se a esse fio de singulares proporções. Preso à cabeça dos espíritos ainda encarnados. 135A. Qual a natureza desse fio, dessa ligação? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo físico. É preciso que essa ligação seja de natureza semimaterial,
para que haja a comunicação entre o corpo físico e o espírito. É por meio desse fio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Comentário de Kardec. Portanto, o homem é formado de 3 partes essenciais. Primeira, o corpo físico, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segunda, a alma, espírito encarnado que tem no corpo físico a sua habitação. Terceira, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve como primeiro envoltório do espírito. Substância semimaterial que serve como primeiro envoltório do espírito e une a alma ao corpo físico, tal qual como é num fruto, a semente, a perisperma e a casca. 136A. A alma é independente do princípio vital? O corpo físico é apenas o envoltório, já o dissemos. 136A. O corpo físico pode existir sem alma? Sim, pode, mas assim que cessa a vida no corpo físico, a alma o abandona. Antes do nascimento ainda não existe a união definitiva entre a alma e o corpo físico. Depois que essa união estabelece, somente com a morte do corpo físico é que as ligações são rompidas e a alma pode se libertar novamente. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. 136b. O que seria o nosso corpo físico se não tivesse alma? Uma massa de carne, sem inteligência, tudo o que se puder imaginar, menos um homem. 137. Um mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos físicos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar ao mesmo tempo 2 corpos físicos diferentes. Ver o livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração. 138. O que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? É uma simples questão de palavras que não nos diz respeito. Seria melhor que vocês se entendessem mutuamente. 139. Alguns filósofos e posteriormente alguns espíritos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende do significado das palavras. Por que vocês não têm uma palavra para cada coisa? Observação. Anímico. É tudo aquilo que pertence à alma ou a ela se refere. Comentário de Kardec. A palavra alma é empregada para exprimir coisas muito diferentes. Alguns entendem a alma como sendo o princípio da vida e nesse entendimento é correto dizer em sentido figurado que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. O grande todo é a fonte universal do princípio vital, do qual cada ser absorve uma porção que é devolvida a esse grande todo, após a morte. Essa ideia não exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente de alma. E é com esse significado que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Ao dar à alma definições diferentes, os espíritos falaram conforme as ideias que tinham da palavra alma. Quando ainda estavam encarnados, isso resulta da insuficiência da linguagem humana, que não possui uma palavra para cada ideia, gerando uma infinidade de enganos e discussões. É por isso que os espíritos superiores pedem para que nos entendamos primeiro acerca do significado das palavras. Ver na introdução a explicação sobre a palavra alma. 140. O que pensar da teoria segundo a qual a alma se subdivide em tantas partes quanto são os músculos, responsabilizando-se assim por cada uma das funções do corpo? Isso ainda depende do sentido que se dá à palavra alma. Se a alma for entendida como fluido vital, essa teoria está certa. Se ela for entendida como o espírito encarnado, a teoria está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário,
ou perispírito, sem que para isso precise se dividir. 140A. Mesmo assim, alguns espíritos deram essa definição de que a alma se subdivide em tantas partes quanto são os músculos. Os espíritos ignorantes colocam a consequência antes da causa. Comentário de Kardec. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles. O fluido vital se deposita em maior quantidade nos órgãos, que são os centros ou focos do movimento. Assim, não procede a ideia de igualar a alma ao fluido vital, se por alma entendermos o espírito encarnado que o abandona o corpo físico após a sua morte. 141. É correta a opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo físico? A alma não está aprisionada ao corpo físico como um pássaro na gaiola. Ela se irradia e pode se manifestar fora do corpo, como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de uma fonte sonora. É nesse sentido que se pode dizer que a alma é externa, mas nem por isso é o envoltório do corpo. A alma possui dois envoltórios, dois veículos para sua manifestação. O primeiro é o perispírito, composto por matéria sutil e leve. O segundo é o corpo físico, composto por matéria grosseira e pesada. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como um embrião em um núcleo, conforme já dissemos. 142. Quer dizer que, da teoria segundo a qual a alma, numa criança, vai se completando a cada período de vida? O espírito é um só e está completo, tanto na criança quanto no adulto. Os órgãos, que são os instrumentos para a manifestação da alma, é que se desenvolvem e se completam até a fase adulta. Ainda nesse caso, é colocar a consequência antes da causa. 143. Porque nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira. Os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essa questão. Existem muitos com pouca inteligência e que não compreendem as coisas abstratas, assim como acontece com as crianças. Existem ainda os espíritos pseudo-sábios, que se manifestam de modo pomposo apenas para se impor, aliás, como também acontece entre vocês. Os próprios espíritos esclarecidos podem se exprimir, usando termos diferentes, mas que no fundo têm o mesmo significado, principalmente quando o assunto é difícil de ser explicado, utilizando uma linguagem que é incapaz de traduzir as coisas com clareza. Recorrem então às figuras, a comparações que vocês tomam por realidade. 144. O que devemos entender por alma do mundo? Alma do mundo é o princípio universal da vida e da inteligência, de onde se originam as individualidades, mas aqueles que utilizam essa expressão muitas vezes não se entendem entre si. A palavra alma é tão ampla que cada um a interpreta como deseja. Algumas vezes tem-se atribuído uma alma à terra. Por alma da terra, deve-se entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as ações dos homens, quando estes os escutam. Esses espíritos são, de certo modo, os representantes de Deus na terra. 145. Como é possível que tantos filósofos, antigos e modernos, tenham discutido durante tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem chegado à verdade? Esses filósofos foram os precursores da eterna doutrina espírita. Eles lhe prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, também se enganaram ao considerar suas próprias ideias como sendo o conhecimento máximo sobre o assunto. Ainda assim, seus erros contribuem para evidenciar a verdade, ao mostrar o que é certo e o que é errado. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, e um estudo comparativo fará com que vocês os compreendam. Compare esta resposta com a da pergunta número 628. 146. A alma ocupa um lugar determinado no corpo físico? Não. Mas entre os grandes gênios e as pessoas que pensam muito, ela encontra-se mais particularmente na cabeça. Entre aqueles que trabalham pela humanidade e a ela dedicam todas as suas ações, a alma encontra-se principalmente no coração.
Que pensar da opinião daqueles que colocam a alma num centro vital? Pergunta 146A. Para os que pensam assim, os espíritos se encontram de preferência nessa parte do organismo, pois é para essa região que convergem todas as sensações. Os que situam a alma naquilo que consideram o centro da vitalidade, confundem-na como o fluido ou o principal vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma reside particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Materialismo, 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e aqueles que se aprofundam nas ciências da natureza são geralmente levados ao materialismo? O fisiologista dá toda a importância ao que ele vê. É o orgulho que faz os homens acreditarem saber tudo e não admitirem a existência de nada que esteja acima do seu entendimento. A própria ciência que desenvolvem os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode lhes ocultar nada. Observações. Anatomista, aquele que estuda a disposição, a forma e a estrutura dos órgãos dos seres vivos. Fisiologista, aquele que estuda o funcionamento das atividades vitais do corpo humano, tais como o crescimento, a respiração, o sistema cardiovascular, o funcionamento do cérebro, etc. 148. Não é de lamentar que o materialismo, sendo a consequência de estudos, não consiga mostrar ao homem que existe uma inteligência superior a governar o mundo? Sendo assim, é válido concluir que esses estudos são perigosos? O materialismo não é consequência desses estudos. O homem é que tira deles uma conclusão falsa, porque tem a liberdade de abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada o amedronta mais do que ele demonstra, e aquele que se faz parecer forte e corajoso frequentemente é mais fanfarrão do que valente. A maior parte dele só é materialista porque não possui nada para preencher o vazio do abismo que se abre à sua frente. Mostrem os materialistas uma tábua de salvação e eles se agarrarão a ela o mais rápido que puderem. Comentário de Kardec. Por uma distorção da inteligência, existem pessoas que apenas veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a ela atribuem todos os nossos atos. Veem o corpo humano apenas como uma máquina elétrica. Estudaram o mecanismo da vida apenas pelo funcionamento dos órgãos. Observaram várias vezes a vida se extinguir pela ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se estava alguma coisa após a morte e apenas encontraram um corpo físico inerte. Como não viram a alma se desprender, como não puderam tocá-la, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que após a morte do corpo, o pensamento se aniquilava. Como seria triste se realmente fosse assim. O bem e o mal não teriam sentido algum. Nesse caso, o homem teria razão em ser egoísta e colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais. Os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias não são as da maioria e constituem opiniões individuais, pois em nenhum lugar elas foram aceitas como princípios fundamentais. Uma sociedade baseada no princípio de que tudo acaba com a morte traria em si o germen da discórdia, e os seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se acaba com a morte. O nada lhe causa horror, ainda que não aceite a ideia da vida futura. Quando chega o momento supremo, poucos são os que não se perguntam: o que será de mim? A ideia de deixar a vida para sempre é simplesmente terrível. De fato, quem poderia encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo aquilo que amou? Quem poderia, sem ficar com medo, ver diante de si o imenso abismo do nada, onde todas as capacidades e esperanças seriam sepultadas para sempre? Será que conseguiriam dizer para si mesmo: tudo bem? Depois de mim, nada, nada além do vazio, tudo definitivamente acabado. Mas alguns dias e a minha lembrança terá se apagado da memória dos que conviveram comigo e dos que vierem depois de mim.
Nenhum vestígio restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem socorri. E nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva além do meu corpo roído pelos vermes. Será que esse quadro não tem nada de apavorante, de aterrador? A religião nos ensina que não pode ser assim e a razão nos confirma. Contudo, essa vida futura vaga e indefinida nada tem que possa nos dar alguma esperança, sendo para muitos a origem da dúvida. Temos uma alma, é verdade. Mas o que é a nossa alma? Ela tem uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Alguns dizem que nossa alma é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros ainda que é uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que todas essas definições nos oferecem? O que nos importa ter uma alma se depois da morte ela desaparece na imensidade, como gotas d'água no oceano? A perda de nossa individualidade não é para nós o mesmo que nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas e para nós isso equivale ao nada. A religião nos ensina que seremos felizes ou infelizes conforme o bem e o mal que tivermos praticado. Mas em que consiste essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma bem-aventurança? Uma contemplação eterna sem outra finalidade senão a de encantar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou apenas um símbolo? As próprias igrejas as entendem como um símbolo. Mas então, o que são realmente esses sofrimentos? Onde fica esse lugar de suplício? Em resumo, o que se faz e o que se vê no mundo espiritual que a todos espera? Dizem que ninguém voltou de lá para nos dar informações. Mas isso não é verdade. A missão do Espiritismo é justamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, de nos fazer, até por certo ponto, tocá-lo e vê-lo, não apenas pelo raciocínio, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, o mundo espiritual, assim como a continuação da vida, não são mais simples probabilidades, que cada um fantasia como deseja, que os poetas embelezam pintando com imagens alegóricas que apenas servem para nos enganar. É a realidade que se manifesta, pois são os próprios espíritos que vêm nos descrever a situação em que se encontram, relatar o que fazem para que possamos ajudá-los. Assim, eles nos mostram a realidade inevitável que nos espera, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso algo de antirreligioso? Muito ao contrário, porque nesses esclarecimentos trazidos pelos espíritos, os incrédulos encontram a fé e os indecisos a renovação do fervor e da confiança. O espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. Se a doutrina espírita aí está, é porque Deus assim permite. E Ele permite para reanimar nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro.